Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Wellington e a gente está iniciando mais uma aula do nosso curso de Física Básica. Hoje a gente vai ter a oportunidade de continuar estudando mais um pouquinho da parte de Física 3, eletromagnetismo, ok? Sendo que a aula de hoje é a nossa aula 4. Então é a terceira parte, né? É a parte 3 sobre o estudo do campo elétrico. Hoje a gente vai ter a oportunidade de conhecermos duas coisas importantíssimas dentro do eletromagnetismo, que é a questão do campo elétrico uniforme e também vamos falar um pouquinho da parte da densidade superficial de cargas. Vamos lá? Bem, recordando aqui rapidamente, o campo elétrico nós já sabemos que ele é uma grandeza vetorial, que ocupa todo o espaço ao redor de uma carga e que varia conforme o ponto. Ou seja, se o ponto muda, muda também o valor desse campo. E o importante é a gente nunca esquecer que toda vez que você tiver uma carga, essa carga tem a capacidade de produzir ao redor dela um campo elétrico. Outra coisa que nós já sabemos é que se a carga é positiva, esse campo é saindo da carga, né? E depende de cada ponto. Se o ponto está mais próximo da carga, o campo é mais intenso, mais forte. Se o ponto está mais longe da carga, esse campo é menos intenso, ou seja, mais fraco. Para a carga positiva, o campo é saindo. Para a carga negativa, o sentido do campo é oposto, é o campo entrando, mas ele também varia conforme o ponto. Então, carga positiva, campo saindo, afastamento. Carga negativa, o campo é se aproximando da carga. Tudo bem? Outra coisa que nós já vimos também é que se você estiver olhando para isso aqui, para essa situação e para essa, a gente não pode esquecer que essas linhas de campo são linhas de campo radiais, né? Aqui elas começam na carga e tendem aí ao infinito, mas saem da carga radialmente. Aqui as linhas de campo vêm do infinito e terminam na carga, mas também são linhas radiais. Tudo bem? Então, para a gente não esquecer, está lá. Carga positiva, as linhas saem da carga, estão saindo as linhas, e na carga negativa, as linhas de campo estão chegando na carga. Nós já vimos também a representação do campo de um dipolo na aula anterior. O que é um dipolo? Uma estrutura que é constituída por duas cargas idênticas, ou seja, elas têm o mesmo valor, porém sinais opostos. E se você pegar uma carga positiva e colocar próximo de uma carga negativa, o campo dessa carga vai interagir com o campo dessa. E, portanto, vai dar essa situação como você está vendo aqui. Você vai perceber que cada linha que sai da carga positiva, lembra que as linhas saem da carga positiva, vão ter linhas correspondentes chegando na carga negativa. Então, toda linha que sai daqui tem uma linha chegando aqui. O que nos interessa nessa situação, gente? É você perceber que aqui no meio, aqui, ó, essas linhas vão ficando cada vez mais paralelas entre si, tá vendo? Essa linha está paralela a essa, está paralela a essa. Essa é uma situação interessante para nós na física. Por quê? Porque quando você começa a ter essas linhas paralelas e apontando todas na mesma direção, a gente começa a ter aquela situação do chamado campo elétrico uniforme. O que a gente vai abreviar por CEL, tá? Então, campo elétrico uniforme. É um campo, um dos mais importantes que a gente tem na física. Por quê? Porque ele é um campo extremamente bem comportado. A gente sabe tudo o que está acontecendo quando você tem um campo com essas características. Então, vamos entender como é que é esse campo. Esse campo, conforme eu disse, é um campo bem comportado. Professor, o que você está dizendo por campo bem comportado? Bem, as linhas do campo, você vai perceber que eles apontam todas no mesmo sentido e direção. Além disso, essas linhas são paralelas entre si. E aí vem a característica talvez mais importante. Como esse campo ele é uniforme, significa que o campo, o módulo desse campo, em qualquer lugar ali, é sempre o mesmo, vai ter sempre o mesmo valor. Então, o campo ele é constante. Para ficar mais claro, como é que eu faço para obter um campo elétrico uniforme? Como é que eu produzo esse campo? Então, uma maneira possível para obter esse campo seria você pegar duas placas metálicas idênticas. Uma plaquinha aqui você carrega positivamente, a outra você carrega negativamente. Perceba que a mesma carga que tem aqui é a mesma que tem aqui, só muda o sinal. Que aqui a plaquinha está carregada positivamente, aqui negativamente. Bem, diante disso, o que acontece? Conforme nós vimos na tela anterior, as linhas saem da carga positiva e vão em direção à carga negativa. Então você vê que cada carga aqui vai produzir positiva, né? Um campo saindo, que vai se somar ao campo dessa carga negativa que está entrando. Então, esse campo que você está vendo aqui, ele tem exatamente essas características. Por isso que ele é bem comportado, porque as linhas estão todas no mesmo sentido, percebe? Todas as linhas aqui estão apontando para a direita. Além disso, e também estão na mesma direção, né? A direção horizontal.
elas são paralelas entre si. Percebe que essa linha é paralela a essa, que é paralela a essa, é paralela a essa. E se eu parar o mouse aqui nesse ponto, ou nesse ponto, ou nesse ponto do campo, ou nesse ponto do campo, em qualquer ponto que eu me colocar aqui no meio, entre essas placas, esse campo ele é constante. Tem sempre o mesmo valor. Então, toda vez que você pegar uma situação como essa, é um campo bem comportado, é um campo elétrico uniforme. É um campo que é importante para a gente. Tudo bem, gente? Agora, vamos definir uma grandeza chamada sigma. O que é esse sigma? Que é isso aqui? Ó? O sigma é o que nós chamamos de densidade superficial de cargas. Então, o que seria essa densidade superficial de cargas? Seria a quantidade de cargas que eu tenho aqui nessa plaquinha, porque lembra que uma plaquinha é uma superfície. Toda superfície tem uma área. Então, a gente pode definir uma grandeza que vai me dizer como é que a carga está aqui distribuída nessa superfície. É o que a gente chama de sigma, é a densidade superficial de cargas. E esse sigma, ele é simplesmente calculado da seguinte maneira: você vai pegar a carga que tem aqui nessa plaquinha, o quê? Que é a quantidade de carga, e vai dividir pela área da placa. Lembrando que essa área, pessoal, é a área dessa superfície aqui. Se isso aqui for uma plaquinha quadrada, aqui vai ser a área de um quadrado. Se aqui for uma plaquinha retangular, aqui vai ser a área de um retângulo. Se aqui for uma plaquinha circular, aqui vai ser a área de um círculo. Tudo bem? Então, quantidade de carga por área me dá a densidade superficial de cargas, que a gente representa por essa letrinha aqui chamada sigma. Bem, no sistema internacional, isso aqui é medido em Coulomb. A área é metro quadrado. Então, quando eu efetuar essa continha, a unidade de medida da densidade superficial de cargas vai ser Coulomb por metro quadrado. Mas lembrando que é graças à presença dessas cargas distribuídas nessa placa e as cargas distribuídas nessa placa que eu consigo produzir esse campo. E esse campo é isso aqui que você está vendo. Está vendo? Em cada ponto aqui, ó, esse campo tem essa característica aqui. Ele é constante. Ele é constante em módulo, sentido e direção. Você vê que as linhas aqui, ó, todas apontam no mesmo sentido e direção. Tudo bem? Vamos avançar aqui um pouquinho. Aqui eu resumi de novo tudo que nós colocamos ali na tela anterior. Tudo bem? Aqui está a densidade superficial, que é carga por área, e aqui está a unidade. Agora, como nós faríamos? Pergunta. Se a gente está falando de campo elétrico uniforme, como é que a gente faria para calcular o campo aqui no meio? Não é complicado. Por quê? Porque a gente tem uma situação bem tranquila. Se você pegar uma placa, né, uma plaquinha dessa, ó, são duas placas idênticas, né? Só que uma está positiva e a outra está negativa. Vamos trabalhar aqui tudo em módulo, tá, pessoal? Então, módulo já significa, tudo que eu fizer aqui, a gente vai estar pensando que os valores vão ser sempre positivos. Então, considere aqui uma plaquinha dessa. Se eu pegar uma plaquinha dessa, como é que é o campo de uma única plaquinha? É sigma dividido por 2ε0. Tá? O que é o sigma? É essa continha que nós fizemos aqui antes, é a densidade superficial. Então, você calcula isso aqui primeiro, substitui aqui. Divide por 2 vezes ε0. Então, sigma dividido por 2ε0 vai me dar o campo elétrico aqui no meio. E esse campo aqui no meio, ele é constante em qualquer ponto aqui. Lembrando que o ε0, nós já vimos isso, né? Lá nas aulas de lei de Coulomb, é a chamada permissividade do vácuo. O ε0 vale 8,85 vezes 10 elevado a menos 12, Coulomb ao quadrado por Newton metro quadrado. Isso aqui está alertando a gente, né, que a carga que aparece aqui, ó, tem que estar em Coulomb. E que essa área que está aqui, ó, tem que estar em metro quadrado. Tudo bem? Então, quando eu efetuar isso aqui é o cálculo do campo produzido por uma plaquinha, seja ela positiva ou negativa. Só que o que me interessa não é uma placa. Eu quero saber o campo entre as duas placas. Então, para duas placas, né, como esse campo é o da placa positiva, mas também é o campo da placa negativa, né, e aqui está escrito tudo em módulo, significa que se eu quiser saber aqui o campo total, basta multiplicar isso daqui por 2. Aí eu vou ter o campo das duas placas. Então está aqui, ó, o campo total, aqui no meio, vai ser 2 vezes o campo de uma placa. Ó. Perceba que isso aqui, ó, é o campo de uma plaquinha. Quando eu multiplico por 2, eu vou ter o campo total aqui. Então, esse 2 aqui em cima vai cancelar com esse 2 embaixo, vai sobrar sigma por ε0. Então, sigma dividido por ε0 me dá o campo total aqui no meio entre essas placas. Então, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto ou nesse ponto, o campo é o mesmo. E ele é calculado dessa maneira aqui. Tudo bem, gente? Então, para a gente finalizar a aula de hoje, vamos fazer um exemplo bem simplesinho de aplicação disso. Mas é um exemplo interessante. Então, é um exemplo sobre campo elétrico constante, um campo do tipo céu. Tá?
Vamos lá. O que eu tenho aqui? Um sistema formado por duas placas. Então, considera um sisteminha onde você tem duas plaquinhas carregadas. Então, só lembrar da figura anterior, né? Duas plaquinhas, uma positiva, a outra negativa. E lá no meio, o campo é constante. Bem, está dito aqui que as placas, né, têm a mesma carga e sinais contrários. A carga de cada plaquinha já é dada. Então, a plaquinha positiva tem essa carga, positiva. A plaquinha negativa tem essa carga, só que negativa. E a área de cada plaquinha é de 4 centímetros quadrados. Então, essas são as informações. Pergunta item A. Qual que é o módulo do campo elétrico? E eu quero um campo elétrico medido em Newton por Coulomb. Lembra que campo, no sistema internacional, é Newton por Coulomb. Então, qual é o campo que eu tenho entre essas duas placas, sabendo que as placas têm essa carga e essa área? O que a gente vai fazer? Basicamente, trabalhar com aquelas equaçõezinhas que nós vimos na tela anterior. Então, primeira coisa, vamos separar as informações do problema. Carga da placa, aqui basta eu trabalhar com uma plaquinha, né? Então, uma plaquinha tem essa carga aqui, 2 microcoulombs. Aqui, como é micro é 10 a menos 6, então já dá 2, 10 a menos 6 coulombs. A área da plaquinha, 4 centímetros quadrados. Então, coloquei aqui, ó, 4 centímetros quadrados. Só que se aqui eu convertir para coulomb, aqui eu tenho que transformar centímetro quadrado para metro quadrado. E o fator de conversão de centímetro quadrado para metro quadrado é 10 a menos 4. Percebe que daqui para cá eu acrescentei esse 10 a menos 4. É o fator de conversão, tudo bem? Então aqui ficou 2, 10 a menos 6, coulomb. Aqui ficou 4, 10 a menos 4 metros quadrados. Se eu quiser saber agora o sigma, que é a densidade superficial de cargas, basta fazer isso aqui. O que é o sigma? É carga por área. Então a carga é 2, 10 a menos 6. A área, 4, 10 a menos 4. Vamos fazer aqui passo a passo. 2 dividido por 4 vai dar meio, tudo bem? 10 a menos 6 dividido por 10 a menos 4, mantém a base, subtrai o expoente de cima do de baixo. Então, acompanha comigo o raciocínio. Vai ficar menos 6, menos 4. Aqui vai ficar mais. Menos 6 com mais 4 vai dar menos 2. Aí você anda uma casinha para cá, para deixar em notação científica. Se essa vírgula vier para cá, aqui vai ficar 5. Aqui, 5. E o que era 10 a menos 2 vai para 10 a menos 3. E a unidade de medida ficou coulomb por metro quadrado. Isso aqui é o sigma. Se eu quiser saber agora o campo, o que a gente faz? O campo das duas plaquinhas, né, das duas já, é só pegar o sigma e dividir por epsilon zero. Lembra? Isso aqui já me dá o campo das duas placas. Tá? Ou seja, o campo entre elas. Então, o sigma que a gente calculou é 5, 10 a menos 3. E o epsilon zero é aquela constante, a permissividade do vácuo, que é 8,85, 10 a menos 12. Efetuando essa continha, pessoal, desse dividido por esse, e colocando em notação científica, isso aqui vai dar aproximadamente 5,65, 10 oitava. Newton por Coulomb. Não esquece que campo é Newton por Coulomb. Tudo bem, gente? Então, fazendo esse dividido por esse, deu esse campo aqui aproximadamente. Então, esse é o nosso item A. Nosso item B, para finalizar o problema. O que aconteceria, pessoal, se eu pegasse, aqui tem umas duas plaquinhas, o campo aqui no meio nós já calculamos, acabamos de calcular, deu aquele 5,65 10 oitava, Newton por Coulomb. Então, em qualquer ponto aqui, ó, o campo é aquele valor que a gente calculou, 5,65 vezes 10 oitava, Newton por Coulomb. Pergunta, o que aconteceria agora aqui no meio se eu colocasse uma carga? Então, imagina que eu pego aqui uma carguinha, chamada carga de prova, né? É uma carga de teste, que é positiva e vale 5 microcoulombs. E eu jogo ela aqui no meio desse campo. Se a gente colocar essa carga aqui no meio, a carga vai sentir esse campo, que aqui o campo já está aí. Uma vez que eu coloco uma carga aqui, carga na presença de campo, ela vai sentir a ação de uma força. Professor, mas por que você sabe que é isso? Porque é o que acontece quando você pega uma carga e coloca num campo. Carga na presença de um campo, ela vai sentir uma força. E essa força vai fazer a carga se movimentar. Antes, vamos marcar aqui os dados do problema. A carga de prova, 5 microcoulombs. Já vamos passar para coulomb, né? Que está em micro. Micro é 10 a menos 6. O campo que a gente calculou no item anterior é 5,65 10 oitava, Newton por Coulomb. E esse campo é constante em qualquer lugar aqui no meio. Tudo bem? Bem, se eu tenho a carga e tenho o campo, como é que a gente calcula essa força? É só a gente aplicar a definição. Né? Qual que é a definição de campo? Campo, lembra? Lá na primeira aula de campo, é força dividido por carga. Como eu quero saber essa força, é só pegar a carga e multiplicar pelo campo, percebe? Esse vezes esse vai me dar força. É o que a gente escreveu aqui. E aqui eu estou usando tudo em módulo. Tudo bem, gente? A força está sendo calculada em módulo. Então aqui eu coloquei o módulo da carga. Que aqui não vai fazer diferença, né? Porque já que a carga é positiva,
Se eu colocar aqui positivo, não vai mudar nada. Então, como é que se calcula a força? Carga vezes campo. A carga é 5, 10 a menos 6. Ó. Peguei isso e coloquei aqui. O campo elétrico é o que nós calculamos no item anterior. É isso aqui, ó. 5,65 10 oitavas. Então, se você pegar isso e multiplicar por isso aí na calculadora, fizer manualmente, vai dar 2.825 newton. Né? Lembra que força é medida em newton. E essa força significa o seguinte, que colocando a carga aqui é a minha carga. O campo está apontando para a direita, tá aqui, o campo vai estar para a direita. Como a carga é positiva, quando eu jogar aqui, né, isso aqui é positivo. O campo para a direita também é positivo, mais vezes mais, essa força também vai dar positiva. Ou seja, a força também vai apontar para o mesmo lado do campo, tá vendo? O campo está para a direita, a força, que é essa aqui que nós calculamos, também vai estar agindo para a direita, fazendo essa carga se movimentar. Então, se eu colocar ela desse lado, aqui, ela vai se movimentar para a direita, tudo bem? Ela vai acelerar. Ou seja, quando eu jogo uma carga aqui, isso aqui é um acelerador de cargas, de partículas, vai fazer a carga se movimentar. Tudo bem, gente? Então, espero que vocês tenham entendido a aula. Espero vocês aí para a nossa próxima aula. Até lá, bons estudos. Tudo bem?